Regulamentação de equipamentos de micromobilidade foi tema de debate em evento organizado pela Grow, empresa que nasceu da fusão entre a Yellow e a Green. O evento reuniu empresas, poder público e especialistas no tema do Brasil e do mundo. E numa coisa a maioria concorda: é preciso buscar equilíbrio na regulamentação, que satisfaça o interesse público, mas que nunca iniba o avanço desses novos modais de transporte tão importantes para as cidades. Aquilo que realmente se pode fazer com as operadoras de patinete é termos aqui interlocutores com quem podemos perceber as necessidades funcionais e criar quadros regulamentares que, por um lado, sejam compatíveis com o modelo de negócio destas operadoras, porque este negócio é importante para a cidade, para a mobilidade sustentável e para a segurança, mas também, por outro lado, aproveitar esta força do capitalismo para pôr estes novos serviços não apenas a servir a classe média alta, mas também a funcionar ativamente para servir aquilo que chamamos de transporte puro, os pobres da mobilidade. Pedro de Paula, da iniciativa Bloomberg, falou da importância de incentivar a micromobilidade, mas disse também que é legítimo pensar em algumas contrapartidas por parte das operadoras. É sempre importante falar de regulação, porque a regulação ela pode incentivar ou desincentivar o interesse público, as questões de interesse público envolvidas com mobilidade. Principalmente em mobilidade ativa e em micromobilidade, a gente tem que pensar em incentivos que não são comuns quando a gente está pensando em regulação do espaço urbano e da mobilidade como um todo, principalmente quando a gente está pensando na motorizada. Mas nesse caso especificamente, a gente usa o espaço público, a gente usa a calçada, a gente usa a ciclovia, a gente deixa estacionado bicicletas e patinetes na via. E a gente tem que pensar sim em algumas contrapartidas, talvez local de estacionamento, talvez uma contrapartida de expandir, levar alguns modos desses para a periferia, levar uma bicicleta elétrica para uma região que é mais acidentada geograficamente. Então, mas a gente também não pode pensar em contrapartidas excessivas, porque a gente quer incentivar esses modos. Esses modos têm uma relação mais próxima com a cidade, eles têm uma relação mais sustentável de mobilidade também. E a gente tem que balancear do ponto de vista regulatório, que as contrapartidas sejam interessantes para o interesse público, mas que não sejam inibidoras do desenvolvimento da ampliação desse tipo de negócio. Você precisa regular a velocidade, você precisa regular as faixas de ida e vinda, você precisa regular a questão do estacionamento, você precisa regular a questão do convívio com os outros modais ou com os outros tipos de transporte. Então, é importante, é muito importante para a sobrevivência e para o futuro desses compartilhamentos. Eu, na verdade, apoio, quero ver isso com sucesso, quero ver isso progredindo e quero ver São Paulo, que é uma cidade onde você não consegue se mexer mais, as pessoas se movendo melhor. Para Renata Falzoni, do Bike é Legal, regras são importantes, mas mais importante é investir em educação e estimular a cidadania. Bom, primeira regulamentação necessária em relação ao Estado e à empresa que está fornecendo essa micromobilidade. Agora, existe uma outra regulamentação que é o uso do usuário. E ela não pode ser só calcada em regras, ela tem que ser calcada em cidadania. E isso vale não só para os patinetes, mas para as bicicletas, para quem vai a pé e principalmente para quem vai a motor. A cidadania e um código de ética de que o cidadão mais leve tem prioridade sobre os demais precisa ser resgatado e precisa ser ensinado nas escolas. Então as regras elas são fundamentais, mas sem cidadania elas não serão nunca cumpridas. Fernando Chucre, secretário municipal de Urbanismo de São Paulo, disse que a regulamentação deve ser complementada com campanhas que orientem a população quanto ao uso dos novos modais. No curto prazo, a minha opinião, é que é necessário, além da regulação, além de uma regulamentação inicial para poder dar as diretrizes para o uso desses meios de transporte, é necessário também algumas campanhas para a gente tentar ajudar ou acelerar a mudança da cultura do cidadão em geral. Eu estou falando do motorista de automóvel, não é só do patinete e da bicicleta e de outros meios de transporte, estou falando também principalmente do motociclista, do motorista, no sentido de reduzir os conflitos e o risco de acidentes nesse tipo com essa nova modalidade que está se implementando aqui em São Paulo e no Brasil.